iniciando a escola bíblica dominical. Logo após a oração, a irmã Damares vai estar louvando o Senhor por da área. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na tua presença, para te agradecer, meu Senhor, por essa oportunidade, por este privilégio de estar na tua casa mais uma vez esta manhã, livrando e guardando de todo mal, meu Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar juntos o hino 18? Deste Deus, o Deus de amor, grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem propiciar seu Criador, meios de salvar-se inventa, clama, roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Deus abençoe, irmã Damares. Nós estamos lendo essa revista. Vamos se colocar em pé, os irmãos que não têm a sua revista. O texto de referência na nossa segunda lição está em Salmos. Quarto trimestre de 2020 é a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. O nosso trimestre está baseado nesse tema central. A aula passada aprendemos sobre a criação da alma, do corpo e do espírito. E hoje vai ser tratado a salvação, uma doutrina muito importante da Igreja de Cristo, e eu creio que será uma aula abençoada. Dia 11 de outubro de 2020, lição 2. O tema da nossa lição hoje é os efeitos da salvação na plenitude humana. Textual: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17. Verdade aplicada.
Quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, expor a origem e a natureza da salvação, mostrar os resultados da justificação e ensinar acerca da bênção da santificação. Texto de referência, os irmãos que não têm a revista, está em Salmo 51, o verso 1, 2, 10, 11, 12 e 17. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Amém? Vamos fazer mais uma oração e logo após passarei para a professora Vladiane. O nosso superintendente Geilson não está aqui essa manhã, por forças maiores, não pôde estar conosco. E os irmãos continuem firmes e fortes, participando das aulas presenciais, e os irmãos que não podem, nos acompanhem online. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, meu Senhor, para Te agradecer por este privilégio, por esta oportunidade. Papai, abençoa a Tua filha que preparou, que estudou, meu Pai. Que Teu Espírito Santo possa vir fazer ela lembrar tudo aquilo que ela estudou. Nos ajuda, meu Senhor, a entender e ouvir a Tua palavra e viver conforme ela, porque boa é a Tua palavra. Nos dê força, nos ajuda uma vez mais, meu Senhor. Continua conosco, porque assim como a Tua graça nos basta, a Tua presença é suficiente para nos dar força, nos ajudar, nos abençoar, nos livrar e nos libertar, porque de Ti veio a nossa salvação. Assim eu te peço e te agradeço em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Deixa eu me equipar aqui. Paz, irmãos, novamente, os irmãos que estão em casa e também nos acompanhando, que o Senhor possa se fazer presente na vida dos irmãos, que nessa manhã nós possamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Juntos, né? Então, o tema da revista, como o Alex falou, né? Eu vou retomar aqui por conta de estar no início, né? Então, o tema da revista é a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Antes de eu entrar na lição, né? Que é os efeitos da salvação na plenitude humana, né? Como acredito que o Arlindo, que deu aula semana passada, ele já falou um pouco a respeito de como é formado o ser humano, né? E nós, perante ao Senhor, nós somos considerados templos do Espírito Santo. Nós estamos aqui na igreja, mas o templo do Espírito Santo somos nós. Então, Deus habita em nós. Deus habita em nossos corações, no nosso pensamento, tá? Em todo o nosso ser. Então, antes de eu falar a respeito da salvação, que é o tema da aula, eu gostaria que vocês entendessem um pouco sobre o ser humano. Quando a gente fala aqui no tema da revista, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, é importante a gente entender o que é o bem-estar do ser humano. O porquê que essa aula é importante para vocês entenderem. O porquê que para você ser salvo, você precisa estar bem. O que significa o bem-estar no ser humano? Primeiro, a gente tem que entender que nós, apesar de sermos o templo do Espírito Santo, nós também somos carne e nós precisamos cuidar do nosso corpo. Então, quando a gente fala do bem-estar, está relacionado à nossa saúde, né? Então, saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é somente você ter ausência de doenças, ausência de enfermidades. É você estar bem psicologicamente falando, certo? Fisicamente falando e socialmente. Então, a gente está bem nesses 3 âmbitos, ou seja, a gente tem que estar bem conosco, né? Nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções,
nós temos que estar bem fisicamente, livre de ausências. Então, é nosso dever cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar como cristão, né? Então, nós temos sim o dever de ir ao médico, nós temos sim o dever de cuidar da nossa saúde. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. E o que a gente está fazendo com o nosso corpo, tá? Fica um ponto de interrogação aí, de uma forma geral, tá, gente? Então, por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Não só na saúde física, mas também na mente, porque às vezes a pessoa acha assim, eu sou cristão, mas eu fico isento dos problemas que acontecem no mundo, tipo depressão, né? O que mais a gente vê aí, que é o mal do século? A depressão, pessoas doentes, mas não doentes somente fisicamente. Aparentemente as pessoas estão lindas, estão perfeitas, mas por dentro, como que elas estão, né? Como que está a mente dela, né? Muita coisa está acontecendo, ainda mais nessa pandemia. A gente nem sabe o que acontece. Não é só a questão da doença, do vírus que está atacando o ser humano, mas tem muitas outras coisas que estão por trás, que atacam a nossa mente, a nossa alma. Então, vocês vão entender que a parte da salvação, quando a gente fala do corpo, ela está relacionada justamente a isso, que a gente também tem que ter esse cuidado. E por isso que aí a palavra do Senhor entra, para ter esse cuidado da nossa alma, da nossa mente. E quando a gente está bem aqui, na mente, no coração, o resto do corpo também fica bem. Então, muitas vezes a pessoa ela coloca a saúde da vida em primeiro lugar, mas em primeiro lugar está a obediência ao Senhor, que as demais coisas, tudo vem muitas vezes por conta da desobediência. Às vezes a pessoa acha assim, então eu sou cristão, eu não estou sujeito a pegar uma doença, eu não estou sujeito a ter uma enfermidade da alma, nada disso. Por isso que a gente tem que estar sempre cuidando, em constante oração, sempre buscando a palavra do Senhor, e entendendo quais são os propósitos de Deus sobre a nossa vida, porque dessa forma a gente mantém a nossa vida saudável, né? Então, na Bíblia, diz que a saúde ela é uma bênção. Por que ela é uma bênção? Porque através da saúde faz com que a gente tenha força para trabalhar, para buscar a palavra do Senhor, para estar fazendo a obra de Deus, né? Para viver e desfrutar das coisas que a gente tem na nossa vida. Então, por isso que é uma bênção. Tá? Então, quando você tem saúde, significa que é uma bênção que Deus te concedeu. Mas o dever de cuidar da nossa saúde não vem somente da parte de Deus, vem de nós mesmos. Porque às vezes a gente fala assim, Deus me dê saúde, mas o que você está fazendo para ter saúde, né? Então, a gente também tem que colocar isso. Então, por isso que a obediência a Deus é mais importante, muitas vezes, do que a saúde do nosso corpo. Porque muitas vezes a pessoa está doente e ela acha que ela não tem que obedecer a Deus. Ou, já estou no fim da morte. Não. Não existe isso, a gente tem que obedecer a Deus sobre todas as circunstâncias, seja eu estando bem ou não, né? É igual Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Então a gente tem que colocar isso em mente, sempre, que é a obediência ao Senhor. Todo ser humano, como foi falado na aula anterior, nós somos formados por espírito, alma e corpo. Então é importante a gente entender essa introdução antes da gente começar na lição, né? Então nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Então nós somos a imagem de Deus. Então nesse presente século o que mais a gente vê são pessoas vazias, né? Pessoas que têm a saúde comprometida. Mas por que essas pessoas estão vazias? Por que a saúde delas são comprometidas? Porque verdadeiramente ela não tem a presença de Deus na sua vida. E como que a presença de Deus surge na vida dela? Através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do intermédio de Jesus Cristo. É isso que a gente vai falar nessa aula, né? Como o Alex falou, aqui os objetivos da lição é a respeito de cada tópico, tá, irmãos? Expor a origem da natureza da salvação, o que é a salvação, né? Qual que é a origem dela, quem está eleito à salvação, tá? E os resultados da justificação pela graça por intermédio de Jesus Cristo, quais foram os resultados da graça por intermédio de Jesus Cristo, e também acerca da bênção da santificação, da gente buscar sempre estar em santidade, porque assim como Deus é santo, nós também temos que buscar essa santidade. Não significa que a gente é santo, mas a gente tem que estar buscando andar conforme como Deus andou, como Jesus andou. Amém, irmãos? Aqui foi apenas uma introdução para vocês entenderem o conceito da lição. Então, a gente vai começar a revista agora, os efeitos da salvação na plenitude humana. Quando a gente fala da plenitude humana, significa que o ser humano ele tem que estar de uma forma plena, de uma forma perfeita.
E para ele ser pleno, o que ele precisa? Principalmente da presença de Deus. Que é aquilo que eu falei, quando você está bem psicologicamente, mentalmente, a sua alma está bem, está curada, o resto do seu corpo, ele está bem. Então aqui, o que é a salvação no tópico 1, tá, irmãos? Eu não vou separar tópico 1.2, eu vou falar do tópico 1, depois o tópico 2, depois o 3, tá? Porque é uma sequência, tá bom? Então, primeiro, o que é a salvação, né? A salvação, ela tem vários significados, se a gente for pesquisar, tanto no dicionário, na Bíblia. Primeiro, pode ser a cura de doenças. Eu fui salvo de uma doença muito grave, um exemplo. Pode ser um livramento de morte, tá? Libertação do pecado, que envolve regeneração, justificação, santificação e glorificação. Ou seja, dentro do conceito cristão e dentro da palavra aqui e da revista, tá? A salvação está dentro desse contexto da libertação do pecado, porque Jesus veio para nos perdoar, ou seja, nos libertar do pecado, nos livrar do pecado, tá? Então, quando a gente é salvo, envolve alguns fatores, que é justamente a transformação da nossa vida, tá? A gente tem que ser regenerado, nós somos justificados, nós somos santificados e vocês vão entender que nós vamos participar da glória de Deus juntos, tá, irmãos? Então, por isso que a salvação, ela envolve esses fatores. Qual que é a origem da salvação? A origem, o autor da salvação é Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, a origem da salvação é por intermédio de Jesus Cristo, que foi enviado ao mundo como homem para mostrar que ele é perfeito e que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que nós devemos seguir conforme os seus princípios, tá? Então, a maior revelação do propósito de Deus em nossas vidas, tá? Foi justamente a redenção da humanidade. Jesus veio para redimir toda a humanidade dos seus pecados, através do sacrifício na cruz que foi nos dado. Então, primeiro, a origem, ela vem da onde? A salvação de Deus. É um plano perfeito de Deus. Deus, ele já tinha esse plano mesmo antes da gente existir. A gente acha assim, não, depois que a queda do homem, que Deus resolveu salvar a humanidade. Não, Deus já sabe de tudo. Toda a criação dele é perfeita. Ele já sabe do ser humano. Mas ele nos deu o quê? Um livre-arbítrio para escolher o que é bom e o que é ruim. Desde Adão e Eva, se a gente for estudar toda a história, deu o livre-arbítrio. Quem foi que escolheu pecar? Será que foi Deus que falou assim, você vai pecar? Não, a escolha foi do ser humano. Tá? Infelizmente, é assim que acontece. Então, a chave para a cura da nossa alma, ela é a salvação. É uma chave da cura para a nossa alma, a salvação. E ela é feita através de um grande Salvador. Quem é esse grande Salvador? Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, qual que é a natureza da salvação? Tá? A natureza da salvação, ela não está em nossos atos, nas nossas obras, no que nós fazemos no dia a dia. A natureza da salvação não está somente na nossa fé. Nós somos justificados pela graça, por intermédio de Jesus. Jesus Cristo que nos salvou através da cruz. Então, a santificação, tá? Ela é diária. A santificação, ela vem através do futuro que seremos glorificados pela redenção do nosso corpo, pela redenção dos nossos pecados. Para que nós possamos ter essa redenção dos nossos pecados, o que nós temos que fazer? Buscar sempre andar em santidade. Vocês vão entender isso. Tá? Então, através de Jesus Cristo, nós descobrimos a justiça de Deus, descobrimos que Deus tinha um plano perfeito para nós, por intermédio de Jesus. Lembra no passado várias lições que nós aprendemos quando o pecado ele era expiado, que você tinha que fazer um sacrifício, e tinha todo um processo que tinha que ser feito, e etc. Tá? Não existe mais isso. Hoje, Jesus foi enviado para quê? Para que toda a expressão do pecado fosse revelada e a vontade de Deus fosse revelada em nossas vidas. Então, a justiça de Deus foi revelada por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo na nossa vida. Nós vamos ler agora 3 passagens, na verdade 4, né? E vocês vão entender que a gente vive pela fé. Pela fé que um dia Jesus vai voltar, né? E nós teremos um corpo glorificado, assim como Jesus.
nós vamos morar com eles, tá? Na glória. Então, 2 Coríntios 3:18. Primeiro a gente vai ler em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Outra palavra em Romanos 3:24. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Lucas 21:28. Lucas 21:28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O que a gente mais vê aí na humanidade, né, gente? Os sinais, né? De que Jesus ele vai voltar e a nossa redenção está próxima, né? Então nós temos que viver diante da fé que Jesus ele vai voltar e nós teremos sim, nós viveremos sim de glória em glória e seremos justificados, na verdade fomos justificados e viveremos na glória com Jesus. Em Romanos 1:16 e 17. Romanos 1:16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, para o justo viverá da fé. Então, por intermédio de Jesus Cristo, tá, foi revelada a justiça de Deus sobre a humanidade. Então, nós temos que viver de fé em fé. E nós somos justificados pela fé. Quem será eleito à salvação? Quem será eleito? Tá certo falar dessa forma? Quem será eleito? Ou quem é eleito? A gente não pode falar quem será, porque Deus já teve a eleição, Deus já sabe quem será os salvos. Lembra que eu falei que Deus sabe de tudo? Então Deus elegeu os salvos. E aí cabe a nós o quê? Obedecer. Quem vai merecer a salvação? Existe isso? Eu mereço a salvação? Deus elegeu, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quem vai vencer e quem não vai vencer. Por isso nós temos que andar conforme os princípios de Deus, conforme os padrões. Então aqui, diz a palavra aqui, o que Deus elege é Deus que ama. O que Ele fala, Ele não é homem para mentir. Se ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa o quanto tempo isso vai durar. Tá? Então, Ele ama o mundo e a salvação, ela provém do quê? Da graça de Deus. Ela provém da graça de Deus, da misericórdia. Deus amou tanto, tanto a humanidade, que Ele enviou o Seu único Filho para nos salvar. E por intermédio dEle, nós somos justificados. Então, Deus é o autor da eleição. Ele é que elege as pessoas para cumprirem o seu plano. Sabia que nós somos pessoas que nós devemos cumprir o plano de Deus? Cada um tem um propósito perante ao Senhor. Nós nascemos para glorificar o nome do Senhor. Mas Deus ele tem um propósito na vida de cada um. E ele sabe qual que é o plano dele em cada uma das vidas que estão aqui nessa manhã, cada uma das vidas que estão em casa. Então, nós temos que deixar o Senhor cumprir os propósitos deles na nossa vida, né? E Ele sabe, muitas vezes a gente deixa de cumprir esse propósito ou demora muito por desobediência. Por desobediência. Então, é importante que nós entendermos que Ele tem um plano perfeito sobre a vida de cada um. Então, a sua escolha não está estabelecida por obras ou fé. Eu tenho muita fé, então eu estou salvo. Eu faço muita coisa na igreja, eu prego, eu sempre estou na igreja, eu isso, eu aquilo, eu, muito egocentrismo. A gente tem que tomar cuidado com isso,
Por quê? A salvação não é por intermédio da obra, nem tão mesmo da quantidade de fé que você tem. A salvação, ela vem do Senhor. Ela é um dom gratuito de Deus. E não são as nossas obras, tá? E a nossa fé que vai fazer você ser salvo ou não. Deus, ele escolheu cada um dos seus, mesmo antes da fundação do mundo, mesmo antes dele criar o mundo, tá? Ele é a salvação é a manifestação do amor do Pai, do amor de Deus sobre as nossas vidas. É manifesto através da salvação. Como eu disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ela envolve todas as nações, todas. Por isso que precisa existir a pregação do Evangelho. É todas as nações. Deus não veio só para uma nação, para todas. Por isso que tem que ter as missões, né? Tem que ter a pregação para todas as nações. Sabe qual a maior pregação? A sua própria vida. Como que você está se comportando perante ao Senhor? Será que você está sendo exemplo? Será que as pessoas veem Cristo em você? Essa é a maior pregação que eu vejo. Porque é muito fácil você vir aqui, ler uma palavra, eu preguei e falei de Cristo. Mas você está vivendo a palavra? Eu penso dessa forma, eu estou falando de mim também. Eu estou vivendo essa palavra? Essa palavra aqui é para mim também. Nós somos falhos, nós somos carne. Mas nós temos que estar buscando sempre o caminho do Senhor. E entender os princípios de Deus sobre a nossa vida. Voltar atrás. Senhor, tende piedade da minha vida. Permita que eu seja uma pessoa melhor. Permita que eu seja usado por Ti. Permita que eu faça a Tua vontade. Porque eu sou Teu. Eu fui criado para Ti. Eu fui criado como um propósito para servir a Ti. Para falar da Tua palavra. Porque muitas vezes a pessoa acha que missionário é aquele que viaja para o outro. Não, missionário, você faz missões com a sua vida, com o seu exemplo. Às vezes na sua casa, o seu vizinho está escutando o que na sua casa? Está escutando brigas, está escutando você louvar a Deus. Respira fundo, eu sei que é difícil. Eu sei que a gente é ser humano, que é difícil lidar com as pessoas. Nós que somos casados, a gente sabe que o relacionamento é complicado. Como vocês que têm filhos também, adolescentes principalmente, que têm uma vida que está saindo da infância, entrando na fase adulta e tem aquela transição de pensamentos, explosões de emoções, hormônios, etc., que está à flor da pele. E tudo isso é importante que seja entendido. Por quê? Para melhorar o relacionamento entre pais, filhos, casais. É difícil. Ainda mais nessa pandemia onde todos estão em casa. Às vezes eu falo para o Cleison, eu não aguento mais, eu não estou aguentando você não. Tá difícil. Mas porque a gente é carne, gente. A gente não é verdade? Nós somos pessoas diferentes. Cada um tem um gênio, cada um tem uma forma de pensar. Nós não somos pessoas iguais, né? Que pensa tudo igual. Então vai ter conflito, isso é natural do ser humano. Mas o que a gente tem que entender? Que nós temos que tentar andar conforme o Espírito de Deus. Será que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou agindo, está agradando a Deus? A gente tem que pensar dessa forma. É importante. Então, o Evangelho deve ser pregado por isso. Então, a palavra de Deus é imutável e é eficaz. Ele não volta atrás. Por isso que eu falo, o que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele faz. Por quê? Porque Ele é fiel e a palavra dEle é imutável. Os decretos de Deus, eles são irrevogáveis. Ele não vai voltar atrás daquilo que Ele falou. A eleição, ela tem um vasto propósito, que é salvação, santificação, produtividade, serviço, oração para a vida eterna. Então, nós temos que estar sempre dessa forma, para sempre buscando o propósito da salvação, se santificando, sendo produtivo na obra do Senhor, né? Fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho, orando, a serviço da humanidade. Né, no sentido, não a serviço para ajudar no pecado, não, para tirar o pecado. Porque a gente prega, mas quem é que vai convencer o coração do homem de sair do pecado
ou de não fazer aquilo que está de acordo que não está de acordo da palavra do Senhor. É o Espírito Santo, né? Que vem por intermédio de Jesus Cristo. Vamos ler em Efésios, para vocês entenderem que a eleição tem como alvo principal promover a glória de Deus. Olha só, a nossa salvação, somos eleitos para serem salvos do Senhor, para promover a glória de Deus. Efésios 1. Olha que palavra linda. Efésios 1 é um pouco grande, mas é que é para os irmãos entenderem o propósito de Deus em nossas vidas. Efésios 1, a partir do 3 até o 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, e que ele tomou abundantemente para conosco em toda a soberania e prudência, descobrindo-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que pusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos o louvor da sua glória, nós o que primeiros esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, o plano de salvação em nossas vidas é para o louvor da glória de Deus. Ele tem esse plano perfeito para nós. E quais são os resultados? Né? Quais são os resultados dessa grande salvação na nossa vida? Primeiro, os resultados, tá? Ele vem por intermédio da justificação. Nós somos justificados por Cristo na cruz do Calvário. Né? Então, por intermédio de Cristo, nós somos justificados. Vamos ler também em Efésios 2. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós temos que andar conforme os princípios de Deus, assim como Jesus andou no mundo. Nós também devemos. Então, a partir da graça, né, por intermédio de Cristo, é que nós somos justificados através da nossa fé. Quando você tem fé que Jesus ele veio ao mundo para nos salvar, por isso que fala que nós devemos confessar que Jesus é o nosso único Salvador, né? É o grande Salvador da nossa vida. Então, por isso que diz que a gente tem que aceitar a Cristo. Na verdade, não é que a gente aceita Cristo, né? A gente está justificando, né? Está mostrando a nossa fé em Cristo e que Ele veio ao mundo para nos salvar. Mas não basta você simplesmente levantar a sua mão, vir aqui na frente. Você tem que andar conforme os princípios de Deus, assim como Cristo andou na terra, para mostrar que você confia nele, que você crê que ele veio para nos salvar. Amém? Esse é o principal resultado da justificação. E essa justificação nos trouxerá algumas bênçãos, né? E quais são essas bênçãos? Primeiro, a paz com Deus. O primeiro resultado da paz, ela vem através da reconciliação, né? Porque o homem, ele
ele não estava se relacionando mais com Deus. Por quê? Antes de Jesus, o que o homem precisava para se relacionar com Deus? Né? Deus falava por intermédio, né, dos profetas. Né? Então, hoje, nós precisamos disso para falar com Deus? Não, nós temos intimidade com Deus por intermédio do Espírito Santo. Por quê? Jesus permitiu que isso fosse refeito. Então, quando a gente fala que o principal resultado da paz com Deus significa que nós somos reconciliados na cruz. O nosso relacionamento foi reconciliado com Deus no momento que Jesus morreu na cruz. Então, é um favor divino que Ele guarda o nosso coração e a nossa mente. E nós sabemos que, por intermédio disso, nós somos aceitos por Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus, né, Ele nos salvou de toda a condenação e restaurou o nosso relacionamento com Deus, no sentido de entender que a nossa vida teria que ser transformada e andar conforme os princípios de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. A segunda bênção, né, e a partir desse momento que você tem um relacionamento com Deus, você tem paz no coração, porque você sabe que Deus está contigo sobre todas as circunstâncias. A segunda bênção que Deus nos trouxe através da justificação, da graça pela cruz, é a alegria do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo em nosso coração, pode vir chuva, pode vir sol, pode vir o que for, tempestades que a gente vai conseguir vencer. Porque a gente, como cristão, não estamos isentos a sofrer tribulações. Mas, com o Espírito Santo, tudo se torna mais leve. Né? Os momentos são difíceis? Sim, mas se torna mais leve porque a gente tem a certeza que um dia tudo isso vai acabar. Toda essa dor, toda essa tristeza vai acabar e um dia nós estaremos todos juntos na glória. Nós temos que ter essa certeza. E o Espírito Santo, por intermédio de Cristo, faz a gente ter essa certeza, né? E faz a gente andar conforme os princípios de Deus. Então, as atribulações, elas existem, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria, ela vem através da esperança que nós temos de um dia Jesus voltar, a esperança de que Jesus vai fazer um milagre sobre a vida de alguém que está passando dificuldade, ou de alguma enfermidade, ou de qualquer coisa, qualquer tribulação que nós estejamos vivendo. A gente tem a certeza que Jesus está conosco, porque nós temos o Espírito Santo. Então, a alegria do Senhor é a nossa força, por intermédio do Espírito Santo. Então, essa bênção, ela nos influencia positivamente a enfrentarmos as adversidades da vida. Então, quando nós temos o Espírito Santo, ele está nos motivando positivamente a enfrentarmos as dificuldades da vida, a entendermos que nós somos seres humanos, que nós somos carnes, que nós estamos sujeitos a passar por tribulações, por doenças, por dores, né? Por crises financeiras, seja o que for, por esses momentos que nós estamos vivendo, né? Mas na certeza de que Jesus irá voltar e tudo isso vai acabar. E nós temos o Espírito Santo que nos fortalece dia a dia, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos ler em Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então a nossa alegria, ela tem que vir do Espírito Santo, ela tem que vir do Senhor, não é naquilo que a gente está precisando, não é nos momentos difíceis que nós estamos passando. A alegria, ela vem do Senhor por intermédio de Jesus Cristo. E a terceira bênção é a esperança. A esperança é como se fosse uma âncora para a nossa alma. Por quê que ela é uma âncora? Porque ela está fundada em Deus e nas suas promessas. E como eu disse, né, o que Deus promete, ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu que um dia o Filho de Deus vai voltar para buscar a sua igreja, ele é fiel para cumprir. Nós temos que ter essa esperança que nós vamos viver na glória, junto com Deus. Então,
uma dessas bênçãos, ela faz com que a gente tenha em mente a esperança de compartilhar a glória de Deus e vivermos com Ele na glória. Ela nos traz a segurança e firmeza na presença do Senhor. Isso é um sinal de saúde mental, quando nós temos a certeza que o Senhor está conosco sobre todas as coisas, nós temos uma boa saúde mental. A saúde mental, ela envolve nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os relacionamentos que nós vivemos uns com os outros, o nosso relacionamento com Deus. E quando você tem o Espírito Santo, você está bem emocionalmente falando. Significa que você tem a esperança de que um dia tudo isso vai acabar e nós nos veremos todos na glória. Então, quando não há esperança, é como se não houvesse saída. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo na sua vida, é como se não houvesse saída. Por isso que existem pessoas que se suicidam, existem pessoas que não conseguem lidar com as dificuldades da vida, alterações, né? Depressão e etc. Por quê? Porque a pessoa que não tem esperança é como se não houvesse saída na vida dela. Então ela precisa deixar que o Espírito Santo haja na vida dela, controle as emoções dela e todo o seu interior. Vamos ler em Romanos 5. Romanos 5, do 1 ao 5. A justificação pela fé e a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos dado. Então não importa a tribulação, não importa o que nós estejamos passando, mas que nós possamos entender que o Espírito Santo está no nosso coração e Ele é a nossa esperança, a esperança de que um dia tudo isso vai acabar e nós estaremos todos juntos na glória. Amém? Essas são as 3 bênçãos da justificação da graça do Senhor através da cruz. E a última, tópico 3, a bênção da santificação. A santificação também é considerada uma bênção. O que é santidade? Antes de eu falar da santificação. O que significa essa santificação? Tá? A santificação, ela tem como significado a separação. A gente fala que a pessoa ela é separada, certo? A pessoa, ela renuncia. O que ela renuncia? Tudo aquilo que não está de acordo com os princípios do Senhor. Então, quando você é separado para o Senhor, quando você é separado para ser salvo, para viver na glória com Deus, o que a gente tem que fazer? Buscar sempre andar em santidade, estar separado, né? Está renunciando o pecado, tá, irmãos? Nós somos pecadores, mas nós temos que renunciar o pecado, nós não temos que amar o pecado. Deus amou o mundo, mas não o pecado. Deus amou o pecador, mas não o pecado. Nós também temos que amar o pecador, mas nós não devemos amar o pecado. Amém, irmãos? Para vocês entenderem. Então, tudo que é considerado impuro, profano, né? O que tem que ser feito? Tem que ser separado, tem que estar dedicado e devotado à consagração total a Deus. Como que a gente se consagra a Deus? Buscando andar conforme os seus princípios, buscando estar em santidade, assim como Jesus foi na terra. Então nós devemos nascer de novo, né? Tem uma palavra aí que até é uma palavra grande, eu até ia ler, mas eu acho... Nascer de novo. O que significa nascer de novo para vocês? É você esquecer tudo aquilo que você viveu na sua vida, todos aqueles pecados, e você andar em santidade, andar conforme os princípios de Deus.
Isso é você nascer de novo. Por quê? Porque Deus é santo e a gente tem que buscar sempre andar em santidade. Então o homem, ele escolhe fazer a sua própria vontade. Não foi Deus que falou para o homem pecar. Ele escolheu a sua própria vontade. Ele nos deu o livre-arbítrio, como eu falei. Por isso que o fato dele ter escolhido a vontade dele e não a vontade de Deus trouxe vários problemas para a humanidade, como primeiro, várias coisas que tem na Bíblia, o primeiro homicídio, corrupção que até hoje tem, tudo isso tem até hoje. Homicídio, corrupção, o dilúvio, né, Torre de Babel, foram várias situações que a gente vê na Bíblia, tudo pela desobediência a Deus. A desobediência do homem, mas foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele pecar. Mas mesmo assim Deus nos amou, mesmo assim Deus veio para nos salvar. Então, houve o desvio da conduta espiritual, moral e cultural. Se a gente lê todo aquele Velho Testamento e vê como que aquelas pessoas andavam, e hoje não é diferente. Parece que aquilo tudo, né, parecia uma coisa perversa, mas vocês acham que hoje não existe isso? Eu prefiro nem assistir TV, porque eu não gosto de ver essas coisas. Parece que a gente fica com um negócio no coração, assim, quando você vê, que às vezes até contamina a nossa mente, a nossa alma. Você puxa aquilo para você, parece que sua cabeça vai ficando coisa negativa só. Então, a gente sabe que aquilo existe? Sim, mas vamos tentar não se contaminar com essas coisas, porque isso é prejudicial para a nossa mente, é prejudicial para a nossa alma, para o nosso espírito. Né? Então, todas essas coisas, esse desvio de conduta que até hoje a gente vê, né, causadas por pagões, libertinagem, imoralidade, né, desviou o ser humano do Criador. Por isso se faz necessário, né, a gente andar em santidade, a gente buscar sempre a palavra do Senhor e buscar sempre estar nos princípios de Deus. Vamos ler em Romanos 8. Romanos 8, 22 e 23. Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de partos até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós estamos esperando a redenção do nosso corpo, né, a volta do Senhor Jesus e a nossa esperança de estarmos todos juntos na glória, porque nós também sofremos até hoje, irmãos, pelo pecado da humanidade. Né? Se você for ver, é toda uma história. Então, através da santificação, nós podemos retomar o nosso relacionamento com Deus. Quando você anda conforme os princípios de Deus, deixa o Espírito Santo agir na sua vida, não permite que o pecado entre na sua casa, não permite que ele seja plantado e que cresça e floresça, tá, irmãos? Porque o pecado, ele existe, mas nós não devemos permitir que ele domine a nossa vida. Quem tem que dominar a nossa vida é o Espírito Santo. Então, nós temos que ter isso em mente, nós temos que estar buscando sempre ter um bom relacionamento com Deus, através da oração, através da leitura da palavra do Senhor. Amém? Então, que nós possamos viver em novidade de vida. O que é a novidade de vida? Estar em Cristo Jesus. Andar em Cristo Jesus. Andar em espírito. Que nós possamos buscar a santidade, né? E mudar a nossa forma de viver. Nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com Deus, né? Nos nossos pensamentos, sentimentos, na nossa vontade, né? Que a gente tem que estar buscando a vontade de Deus, que muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, que nós possamos permitir que o Espírito Santo faça a vontade dele na nossa vida, que ele controle a nossa vida, controle o nosso corpo, cuide do nosso corpo, cuida do nosso templo, do templo do Espírito Santo, cuide do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Então, que nós possamos ter os cuidados com o nosso corpo. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. E Deus se agrada disso. Então, que nós possamos cuidar da nossa mente, da nossa alma. De que forma que a gente cuida da nossa mente e da nossa alma? Estando sempre na presença do Senhor, buscando sempre estar lendo a palavra do Senhor, orar um pelos outros, sentir a dor dos nossos irmãos, né? Que às vezes, eu estou muito bem, mas às vezes o irmão não está, e é importante que a gente ore um pelos outros.
E isso faz parte do plano de Deus em nossas vidas e faz parte do relacionamento da nossa vida com Deus. Então, Jesus, ele nos reconciliou com Deus, permitindo que nós tivéssemos um relacionamento direto com Deus. Olha que coisa linda. Por intermédio do Espírito Santo. Sabia que você pode escutar a voz de Deus por intermédio do Espírito Santo? Quando você ora, você busca a palavra do Senhor. Parece uma coisa assim, nossa, eu estou escutando isso mesmo, mas você escuta a voz de Deus. Não, às vezes, não é que Deus vai falar assim, você, isso, não é, né, gente, igual no passado. Mas você sabe que Ele está lá no seu consciente, através do Espírito Santo, te convencendo de que aquilo é Deus e é a presença de Deus. É nisso que eu estou falando. Deus fala conosco de diversas formas. Deus fala conosco através de louvores. Deus fala conosco através da palavra dEle, principalmente. Seja você lendo, seja algum irmão pregando. Deus, Ele fala conosco. E tudo isso é por intermédio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos ler a conclusão aqui da revista. Espero que eu possa ter contribuído aí para vocês entenderem um pouco o plano de Deus sobre a nossa vida. Conclusão. A tão grande salvação providenciada por Deus por intermédio de Jesus Cristo não somente proporcionou a reconciliação do ser humano com o seu Criador, mas também resulta em bênçãos de restauração em todas as áreas da sua vida, corpo, alma e espírito. E assim o Senhor é glorificado através da nossa vida, através da nossa salvação. Amém, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe a Vladiane por essa excelente aula. Sabemos que é um tema, né, muito relevante, importante, que é quase impossível você falar desse tema em alguns minutos ou em poucas horas. Então, que os irmãos continuem lendo a Bíblia, estudando sobre esse tema tão importante que é sobre a salvação. Irmão, nós estávamos muito perdidos, mas muito perdido mesmo, a raça humana, pela queda, pelo pecado. E não havia nenhuma forma de salvação, a não ser pelo Filho de Deus. Filho esse inocente, puro, santo, que se esvaziou de toda a sua glória, deixou o céu para habitar entre nós e sofrer e padecer morte e morte de cruz. É interessante que o salmista Davi diz para que o Senhor devolva a ele a alegria da salvação. E nessa manhã, algo me chama muita atenção. Será que nós temos essa alegria da salvação no nosso ser? Irmãos, é um motivo de muita alegria saber que somos salvos. Essa salvação custou um alto preço, um preço de sangue, e de sangue inocente do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um motivo, uma razão muito grande de estar alegre, porque estamos salvos, salvos em Jesus Cristo. Mesmo sem merecer, Ele nos salvou, Ele nos amou, padeceu morte de cruz, derramou o seu sangue puro e inocente, para salvar a minha e a tua vida. E a salvação, irmão, Ele nos reconciliou com Deus. A salvação, ela alcançou todas as áreas da minha vida, todas as áreas, o meu corpo, a minha alma, o meu sentimento, tudo a salvação alcançou. E as minhas atitudes hoje, ela corresponde à salvação. Eu não faço boas obras para ser salvo, mas eu faço boas obras porque eu sou salvo. Eu não estou aqui esta manhã para ser salvo, mas estou esta manhã aqui porque eu sou salvo. É importante nós entender isso, porque nada que eu faço posso ser salvo, porque Ele já fez por mim. Mas por esse ato tão glorioso, nosso Senhor Jesus Cristo faz com que eu tenha atitudes diferentes, porque eu já sou salvo. Amém, irmãos? É um pouco confuso, mas é muito fácil de entender, né? Eu não preciso fazer nada para ser salvo, mas eu faço porque já sou salvo. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um dos nossos irmãos. É o nosso pastor na secretaria, então ele não está aqui nesse momento. Nós vamos encerrar, né, sem ele, fazer oração. Hoje tem um culto à noite, né, de Santa Ceia. Os irmãos continuem vindo presencialmente. Hoje temos uma boa cooperação. Creio que nos próximos domingos vamos ter melhores cooperações. Os irmãos que ainda não podem estar aqui presencial, continuem acompanhando nossas aulas online. Todas elas são gravadas
os irmãos que não têm tempo para assistir na hora, pode estar vendo depois. E que Deus abençoe cada um dos irmãos, abençoe o Theo, né, pela assistência técnica aqui. Vamos se colocar em pé, fazer mais uma oração, ir para os nossos lares. Tá bom. Tá bom, vamos orar também pela irmã Vânia, pelo irmão Edson, que está fazendo o aniversário de casado, né? É isso, né? Isso é bênção do Senhor. Isso é bênção. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, para te agradecer por esse privilégio de estar na Tua casa, por esta aula, e por entender, meu Pai, que mesmo sem merecer, a Tua salvação alcançou as nossas vidas, e somos gratos por esta bênção tão gloriosa, meu Pai, que é a salvação. Abençoa o Teu filho e a Tua filha, meu Senhor, a irmã Vânia, o irmão Edson, meu Pai, por mais um ano, meu Pai, de casado, que o Senhor possa abençoar esse casal, essa família, juntamente com a sua filha, dando bênção, meu Pai, livrando, libertando, Senhor, de todo mal, meu Pai. Continua conosco, nos dê um domingo abençoado para os meus irmãos, leve-nos em paz para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe, nos dê bênção em paz, e que possamos ter a alegria da salvação no nosso ser, e entender que mesmo sem merecer, mas por uma graça sem tamanho, sem palavras para expressar, fomos alcançados, meu Pai, pela Tua morte na cruz do Calvário, e essa salvação tão gloriosa. Eu te peço e te agradeço em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Findou-se o tempo da escola dominical, boas lições aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo,